Pessoal, vamos lá, né? Vamos passar pelos principais jornais do Brasil nesse dia 19 de julho. Primeiro eu começo com uma piada aqui, né? Porque vocês viram que os apoiadores do Trump, ontem na Convenção Nacional do Partido Republicano, passaram a usar o curativo, né, que o Trump usa na orelha. Então virou uma coisa meio folclórica, saiu aqui no G1, republicanos usam curativo na orelha como símbolo de apoio a Trump em convenção, e aí fizeram o Bozo também já usando, como ele é apoiador do Trump, né, ele usando ali o curativo. Mas o sensacional aqui foi que no caso do Bozo eles colocaram uma joiazinha, né, em referência aí ao roubo das joias. Bem, ontem o Bozo, por falar nele, ele fez um evento na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e a audiência foi muito baixa. Aliás, o Bozo tem tido muito problema nos últimos 3 meses para levar o povo pra rua, tá? Ontem, por exemplo, o evento não levou nem 100 pessoas. E aí, pessoal, um último comentário sobre o Bozo, eu não podia deixar de falar disso. É o seguinte, hoje de manhã tinha uma matéria no Globo, tá? Golpes virtuais aumentam e homicídios caem. Violência contra a mulher também cresceu em 2023. Anuário de Segurança Pública mostra alta de 13% do estelionato virtual contra o ano de 2022. Índices de todos os tipos de violência contra a mulher subiram. Homicídio e roubo caíram, mas o país ainda é violento. Bem, isso que eu li pra vocês estava na capa do Globo de hoje, e aí nas páginas 10 e 11 tinha a matéria completa, tá? Bem, esse jornal foi publicado às 2 horas da manhã desse dia 19. Às 2 horas da manhã é a hora que o Globo é publicado. Bem, 7 horas depois, tá? Já às 9 horas e 9 minutos da manhã, vem o Bolsonaro no Twitter, depois de ter lido o Globo, e faz a seguinte publicação: pequeno comparativo recente de dados de violência que você jamais verá na Globo. Compartilhe. E aí ele coloca exatamente tudo que está lá na matéria do Globo. Bem, sobre a matéria em si, a lógica dela mais ou menos é o seguinte: ela mostra o que aconteceu com a segurança pública no Brasil de 2022 para 2023, e ela relata aquilo que a gente já sabia, né, que esses dados já tinham sido divulgados, que caiu o número de assassinatos, caiu o número de roubos, caiu o número de roubos à carga, esses crimes na rua mais violentos caíram. Porém, cresceu muito os crimes virtuais, né? Cresceram os crimes ligados ao celular e também o próprio roubo do celular. Inclusive interessante, porque o próprio Celular Seguro, que é aquele programa do Ministério da Justiça, ele não resolve o problema, porque bloquear o uso daquele aparelho no território brasileiro já foi uma coisa superada pelos bandidos, porque eles roubam esses celulares e eles fazem a exportação desses celulares para a África, tá? E aí lá na África esses telefones não estão bloqueados. Bem, em relação aos homicídios, né? Os estados que têm a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes é São Paulo e Santa Catarina. E os estados mais violentos do Brasil, proporcionalmente, são Amapá e Bahia. Isso aqui tem a ver com a disputa de facções, tá? Locais em que o crime organizado já dominou uma facção só, que é o caso de São Paulo, por exemplo, e de Santa Catarina, que o PCC domina. Então, já não há mais disputa entre gangues, e o que sobe a taxa de homicídios é a disputa entre gangues. Por um lado é bom, mas por outro, o que a gente vê o que acontece com o PCC, por exemplo, que já dominou São Paulo, já dominou Santa Catarina, não tem concorrência, não tem mais disputa, é que ele passa já a se entranhar nas estruturas do Estado, tá? É o que a gente vê em São Paulo, por exemplo, o PCC já entrou no setor de concessão de ônibus, né, das prefeituras. Não se sabe exatamente qual é o percentual da frota de São Paulo, capital, que já é operada pelo PCC. A gente viu, por exemplo, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizer que o PCC tem 1.100 postos de gasolina em São Paulo. Ou seja, já se entranhou, virou uma estrutura de máfia, né? O que é muito mais complicado de combater e etc. Bem, aqui estão as 10 cidades mais violentas do país. São cidades com as maiores taxas proporcionais de homicídio, na verdade, índice de mortes intencionais a cada 100 mil habitantes, tá? Santana, no Amapá, Camaçari, na Bahia, Jequié, na Bahia, Sorriso, no Mato Grosso, Simões Filho, Bahia, Feira de Santana, na Bahia, Juazeiro, na Bahia, Maranguape, no Ceará, Macapá, no Amapá e Eunápolis, na Bahia. Bem, e pra gente fechar essa ronda nos jornais de hoje, pegou muito mal essa notícia, saiu em todos os jornais hoje, essa notícia de que o governo Lula impôs um sigilo de 100 anos para os negócios do Alexandre da Silveira, ministro de Minas e Energia, tá? Ele tem uma declaração que diz respeito a possíveis conflitos de interesse entre as atividades econômicas da família dele e dos familiares mais próximos, tal, e o cargo de ministro.
Bem, ele forneceu essa declaração ao governo e o UOL, ele demandou essa ficha e o governo se recusou até, na última instância, a ceder essa informação para a imprensa. Bem, o Sakamoto no UOL falou muito bem aqui, né? Com o sigilo de 100 anos, o governo Lula dá um gás em suspeitas sobre o ministro. Porque esse aí é um sujeito intrigante, tá? Silveira não é um ministro qualquer, virou político em 2006. Modesto apresentou-se ao eleitorado mineiro como servidor público, um ex-policial. Seu patrimônio declarado era de 2,6 milhões de reais em valores atualizados. Hoje, dispõe de uma fortuna estimada em mais de 79 milhões de reais. Ou seja, ele entrou para a política com 2,6 milhões de reais e ele multiplicou esse valor para 79 milhões de reais depois que ele entrou para a política. Atribuiu o sucesso aos negócios. Ou o país está diante de um talento empresarial desperdiçado no governo, ou o ministro é apenas mais um caso de enriquecimento mal investigado. Contra a moléstia da dúvida, o remédio é a transparência. E aí eu lembro para vocês que esse Alexandre da Silveira é um personagem intrigante mesmo, tá? Ele foi escolhido por volta de fevereiro de 2022. O Flávio Bolsonaro deu uma entrevista para a CNN Brasil em que ele dizia que o Alexandre da Silveira será o líder do governo Bolsonaro no Senado. Tá? Então esse cara foi escolhido líder do governo Bolsonaro. Ele era bolsonarista até fevereiro de 2022, meses antes da eleição. E aí imaginem, depois o Bolsonaro claramente articulando um golpe de Estado, tudo que o Bolsonaro fez na pandemia, todas as substituições de delegado da Polícia Federal, né, que a gente viu agora na questão da BIM paralela, mas a gente já sabia que o Bolsonaro tentava montar um estado policial, ditatorial, para perseguir seus oponentes políticos e proteger a sua família, proteger os crimes da sua família. Então, tudo isso já estava posto ali, publicamente, e o cara ainda estava flertando com o bolsonarismo, né? E depois, aí, por uma questão de arranjo político, ele não conseguiu espaço com o bolsonarismo em Minas, e aí ele se aliou ao Lula já, praticamente dentro do processo eleitoral. E é importante associar isso tudo, tá? Porque parece que tem negócios estranhos acontecendo na área de energia, tá? Eu não quero ser aqui assodado e nem fazer acusações injustas, mas o Tribunal de Contas da União julgará os termos do acordo entre o Ministério de Minas e Energia e a ANBA, braço de energia dos irmãos Batista, né? O Joesley Batista e o outro lá que eu esqueci o nome, Wesley Batista, mas quer explicações da AGU por ter liberado o Ministério de Minas e Energia para assinar o acordo em menos de 24 horas. Além disso, os técnicos da Corte de Contas apontam inconsistências nas assinaturas durante a tramitação interna. Bem, então vejam bem, sendo esse Alexandre da Silveira uma figura potencialmente radioativa, tá? Uma figura que pode trazer dor de cabeça futura para o governo, uma figura que pode fazer contratos suspeitos e gerar investigações anticorrupção contra o próprio governo, tá? Eu jamais teria colocado sigilo nos documentos relacionados ao Alexandre. A melhor coisa é a transparência, tá? É jogar a luz do sol sobre isso. Porque sendo o Alexandre da Silveira honesto, a verdade vai aparecer. Tá? Que isso aí é só coisa de bolsonarista ali articulando contra o governo e criando picuinha, especulação, etc. Agora, quando você coloca aí o sigilo, aí realmente fica complicado, né? Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.